agora, então, para pensar essa questão dos imaginários coletivos, na segunda escola literária, ainda medieval, que a gente trabalha no nosso estudo do ensino médio, a gente vai falar um pouquinho sobre o humanismo. O humanismo, como o próprio nome diz, né, já vai valorizar questões humanas. A gente ainda está na Idade Média, a gente está lá na Baixa Idade Média, os textos mais importantes do humanismo português vão ser produzidos no comecinho do século XVI, mas já tem já antecipando, né, algumas questões que vão ser caras ao Renascimento. Então, para um primeiro momento, eu queria trabalhar com vocês uma relação de duas imagens, né? Uma imagem medieval, uma imagem do Giotto, que é a crucificação, que vocês estão vendo agora, e a gente consegue perceber que é uma imagem que trabalha a bidimensionalidade, né? Não há muito de profundidade de campo, não há muito de perspectiva, e é um tema absolutamente teocêntrico. Giotto pintou a crucificação em 1304. E para a gente pensar um paralelo do que a gente vai encontrar lá no Renascimento, acho que é legal a gente pensar o detalhe central do teto da Capela Sistina, do Michelangelo. Essa imagem que vocês estão vendo agora, que é um recorte pintada em um afresco, é uma imagem de 1534, já faz parte do Renascimento italiano. É claro que na literatura a gente está estudando produção ibérica, né, produção portuguesa, mas aqui a gente já consegue perceber questões do ponto de vista formal bastante diferentes daquilo que a gente viu na pintura do Giotto. Há perspectiva, há uma valorização muito grande do corpo humano, que vai ser uma questão importantíssima para o Renascimento. O Renascimento ele vai valorizar também a retomada de valores clássicos, que não é o caso aqui no humanismo. No humanismo, a gente vai estar no meio termo entre essas duas coisas, né? Então, ainda há muito do teocentrismo medieval e já vai haver algumas questões do humanismo renascentista que a gente vai encontrar em breve no classicismo. Então, é legal a gente retomar isso, né? Retomar essa confluência de pensamentos, né? Uma sociedade realmente em intensa transformação. Nesse momento, vai haver também uma valorização das cidades, né? Os burgos estão se desenvolvendo, então vai haver uma necessidade também palaciana de consumir e de produzir algumas expressões artísticas. Nesse momento, na prosa, a gente vai encontrar as novelas, que são também novelas de cavalaria, mas agora a gente já passa a ter novelas com temas mais mundanos, o amor, os sentimentos humanos. As crônicas, né, que são os primeiros textos de registro, que vão falar o que está acontecendo no mundo naquele momento. A gente continua a ter um tanto de produção, a reunião também das cantigas trovadorescas em cancioneiros. Mas o que vai ser mais importante nesse momento do humanismo português vai ser a dramaturgia do Gil Vicente, a dramaturgia vicentina. É importante a gente lembrar, então, né, como vocês estão vendo aí nessa imagem, que esse é o momento dos burgos já desenvolvidos. Então, essa era uma produção teatral feita para os cortesãos, as pessoas da corte, mas que também acabava sendo consumida por populares. Claro que era um teatro ainda muito incipiente, não haviam estruturas teatrais como aquele palco italiano que a gente está habituado, né? Eram teatros feitos em lugares bastante populares, né? Praças. Fazendo um paralelo lá com a história da arte, o movimento que acontece nesse momento, na Baixa Idade Média, vai ser o movimento gótico, que são as construções das grandes catedrais. Vocês estão vendo agora uma imagem de uma das catedrais mais importantes, que é a Catedral de Notre-Dame na França, mas eu também trouxe para vocês uma imagem daquilo que vai ser o gótico em Portugal. Então vocês estão vendo aí o Mosteiro de Santa Maria da Vitória em Portugal, que tem uma estética completamente gótica, não perde absolutamente nada para o gótico que vai se desenvolver na França com bastante força. Então, nesse momento, na arquitetura, a gente ainda está muito voltado para questões teocêntricas. E o teatro vicentino não vai deixar de lado questões teocêntricas, mas ele vai incorporar também questões humanistas. Então, a gente vai ter lá aquela produção em autos e a produção em farsas. A grande questão formal desses textos é que eles são textos dialógicos, né? O teatro se constrói em diálogos, mas eles são textos construídos em um único ato. Então, são cenas justapostas, uma cena depois da outra, que se passam no mesmo contexto. Os autos vão ser autos moralizantes, com temas religiosos, com temas católicos. Já as farsas vão ter temas mais mundanos. Por exemplo, a farsa de Inês Pereira nada mais é do que um texto que fala sobre ascensão social, ganância, né, o casamento como forma de ascender socialmente, uma questão absolutamente mundana.
Para a gente falar um pouquinho então desse que vai ser um texto mais importante do Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, que é tão recorrente nos nossos vestibulares, é legal lembrar de duas questões, né, que vai ajudar também a gente a pensar nessa questão teocêntrica e antropocêntrica. O Alto da Barca do Inferno, ele se faz a partir de personagens tipo e personagens alegóricos. Os personagens tipo, eles representam tipos sociais. E os personagens alegóricos, eles vão ser alegorias do bem e do mal. Como vocês podem ver nessas gravuras, a gente tem aí então uma gravura do frade, do judeu, da Brígida Vaz, que é a alcoviteira. Todos esses sujeitos são sujeitos personagens tipo, eles representam tipos sociais, eles estão ali fomentando essa questão antropocêntrica. Já nessa próxima imagem, a gente consegue ver o anjo e o diabo, né? O anjo da barca do céu, o diabo da barca do inferno, que vão representar o bem e o mal, essa visão bem antagônica e bem maniqueísta que ainda perdurava no pensamento teocêntrico da Baixa Idade Média. Então percebam como a arte, a literatura, ela não está deslocada do mundo, ela é fruto do seu tempo, e fazer essas pontes com a história e buscar questões da história da arte ajudam bastante a gente nesse estudo. Bom, eu fico por aqui, até uma próxima, obrigada pelo visionamento.